Perfeito. Estão vendo aí certinho? Tá bom. Ótimo. Ok. Iniciamos agora a sessão de posters. E o primeiro apresentador é o Vinícius França, da Universidade Federal Fluminense. Ele vai falar sobre controlabilidade on viscosity rate on non-Newtonian fluids. Acho que é qualquer coisa assim, Sim, né? Faltou um isso mesmo, pedaço. perfeito. Então tá, você tem Perfeito. 10 minutos, tá? Muito obrigado, Olímpio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos os organizadores. E, bom, como o Olímpio falou, meu objetivo é falar sobre um controle ótimo numa classe de fluidos para em cima da viscosidade, né, para fluidos não newtonianos. Bom, primeiramente, o objetivo é entender como os fluidos, né, o comportamento dos fluidos funcionam. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é quais são os comportamentos intrínsecos, né, que cada fluido tem. Um deles é a viscosidade. Então, o objetivo que a gente tem aqui é entender como e quando, né, pelo menos para a classe que a gente vai definir daqui a pouquinho, como a gente consegue entender essa controlabilidade. Como assim? Dado um fluido, né, dado que a gente sabe como é o comportamento de um fluido, ou seja, a velocidade dele, então nosso objetivo é tentar encontrar a melhor viscosidade que aproxima aquele fluido que a gente tinha pré-determinado, que a gente a priori não sabe qual a viscosidade. É a ideia básica de controlabilidade. Então, primeiramente, a gente vai estabelecer quais são as condições para esse fluido, né? Para esse problema, tipo Navier-Stokes. Depois a gente vai falar um pouco sobre a existência e unicidade. Depois, a existência de um controle ótimo. A existência de controle que a gente vai fazer em compactos. E, posteriormente, ver como a gente consegue fazer uma aproximação desse controle usando a técnica de discretização, então, otimização. Primeiramente, vamos definir o que seria o fluido, né? Então, a gente define o intervalo, define que a gente vai utilizar o espaço bidimensional e tridimensional, seja n igual a 2 e n igual a 3. Esse ômega vai ser um aberto, limitado, Lipschitz, com fronteira Lipschitz. O P, a priori, poderia estar entre 1 e mais infinito, mas a gente vai pedir que, na verdade, o P esteja entre 3 e mais infinito, mas o problema é bem definido para P entre 1 e mais infinito. Na verdade, não vai ser nem 3 até mais infinito, vai ser com uma limitação no P, não pode passar de 6. Primeiro, então, a gente vai definir o que seria o problema de Navier-Stokes, né, o tipo Navier-Stokes, que não é Navier-Stokes porque a viscosidade em Navier-Stokes ela é constante. No nosso caso aqui, esse termo aqui que está como divergente do tau, que seria o nosso tensor de tensões, que no caso da Navier-Stokes, esse elemento daqui é exatamente o laplaciano, né? Esse aqui tecnicamente não é o tensor de tensões, ele é o tensor extra, porque o tensor de tensões, na verdade, ele é o tensor extra mais o termo da pressão, né? Que no caso do termo da pressão ele já está separado aqui, então esse aqui é só o tensor extra. Então a gente pedimos que essa condição que seja satisfeita pelo nosso tensor de tensões, junto, né? Essa equação, isso daqui é uma necessidade para que o problema esteja bem definido. Então, uma vez que o problema está bem definido não, mas está posto aqui para a gente, vamos então entender quais são as condições que a gente precisa colocar nesse tensor de tensões, né? Pode ser no extra, como pode ser só no tensor de tensões, porque é uma soma, né? Então, não é soma linear. Então, vamos colocar então, o que acontece? Nós vamos pedir que na nossa viscosidade seja esse tensor de tensões, ele tem que ser um potencial. Agora, o que é um potencial, né? Potencial satisfaz essas quatro equações, essas duas igualdades e essas duas identidades, essas duas desigualdades, onde você pede que a derivada de uma determinada u seja exatamente igual à nossa função. A gente pede que na origem todas elas sejam iguais, inclusive a derivada seja tal i a u, né, que é a função. E pede essas duas desigualdades aqui, que garante que ela não vai crescer tanto quanto a gente
tanto quanto ela queira e nem decrescer tanto quanto ela queira. Basicamente para garantir como é que é o decrescimento, como é que é o crescimento da nossa U, da nossa segunda derivada da U, né? Isso aqui é muito importante. E essas duas condições garantem para a gente esse leminha daqui, que é um lema onde a gente faz conta, pega aquelas duas desigualdades, brinca um pouquinho e a gente consegue essas desigualdades para o nosso tensor de tensões. Em particular, essa desigualdade daqui, ela é bem importante na hora da controlabilidade, né? Porque a gente vai definir um operador que mais na frente a gente vai falar um pouquinho dele. Mas essa daqui, no caso, é bem importante, mas todas as outras, inclusive, tem muitas mais desigualdades, né? Muito mais identidades que a gente consegue, utilizando só o fato de dividir um potencial, né? A nossa tensor de tensões. Então, uma vez que a gente tem essas 4 desigualdades aqui, a gente vai falar um pouco sobre a existência e a unicidade agora. Então, acho que a ideia não é entrar muito em detalhe, então, é um pôster, né? Então, principalmente aqui, o que nós vamos fazer? Lembra que eu falei que a UP ela deveria ter uma cota mínima e uma cota máxima, né? Então, essa cota máxima daqui, no caso, ela seria 6, né? Porque a existência de uma solução forte no sentido que a gente está apresentando aqui embaixo, né? Nesse sentido daqui, ela tem que estar em CDH, L infinito de V2, interseção com L2 de Y, esse conjuntinho aqui de baixo, que eu vou deixar para vocês. Então, esse P, a priori, ele vai ser maior ou igual que 3 por uma condição da nossa... Mas o problema está bem definido aqui, né? Isso que é importante. É possível provar ele, demonstrar ele para esse conjunto, sem nenhum problema. E só que para o nosso controle, nós só vamos utilizar os P's que são maiores que 3 e menores que 6 por uma condição do próprio problema, que esse terminho daqui, se tu botar 3 aqui, vira 6. Então, esse é o grande problema que tem, né? Mas não é um problema, é uma condição da própria equação, né? Então não tem muito o que fazer. A ferramenta que a gente tem hoje. A ideia principal desse problema, como todo problema de Navier-Stokes, é você tentar analisar termo a termo, né? Fazer aquela conta, você vai liberando cada termo, fazer a primeira estimativa de energia, segunda estimativa de energia, que é necessário, então você pede um pouco mais de regularidade da nossa lá da equação de Navier-Stokes, o que a priori para fazer, por exemplo, uma existência de solução no estilo medida não seria necessário. Podia pedir isso, condições bem fracas. Mas agora, seguindo aqui, então, no caso, quando a gente vai ter essa existência, em particular, na verdade, o problema definido, a priori, ele não é exatamente esse, né? Mas esse daqui é uma consequência do fato da Navier-Stokes ela existir solução, né? E solução fraca você já consegue ter esse esquema, né? Essa forma de você abordar a equação de Navier-Stokes. Mas se você tem a solução forte, você consegue ainda um pouco mais. Solução forte é fraca, mas com algumas semi-regularidades, né? Que é exatamente essas aqui que estão aqui em cima. Tá, então, uma vez que está bem definido a nossa existência, né, da nossa solução, a gente pode passar para o problema ótimo de controle, aonde o problema ótimo de controle a gente vai definir agora mais explícito, que seria aquele tensor de tensões, né? No caso, esse aqui é o tensor extra, novamente, não é o tensor de tensões, porque precisa da pressão. Então, o tensor extra, a gente vai agora definir esse termo, somado com esse tal de A, onde a gente vai executar com o nosso controle na viscosidade. Mais especificamente, esse tal de A é, na verdade, o V0A da norma de Qi, multiplicado por Qi. Posteriormente, esse Qi ele vai ser a parte simétrica do gradiente, né? Que na literatura usual que a gente utiliza para fazer Navier-Stokes, a gente só utiliza o gradiente, não é necessário utilizar a parte simétrica do gradiente. Você ganha mais algumas estimativas, que aqui é bastante necessário. E o problema mesmo da Navier-Stokes, ele advém da parte simétrica do gradiente, mas como o divergente da parte simétrica do gradiente é exatamente igual ao divergente do gradiente, né, que é o Laplaciano,
Então a gente não precisa muito lidar com a parte simétrica do gradiente, que aqui a gente vai acabar precisando por causa da definição do nosso tensor de tensões. Então o nosso problema, né, o problema de otimização, é exatamente conseguir um ínfimo desse funcional, que essencialmente é a norma L2 o de AT menos o AD. Esse UAD seria aquela velocidade admissível que eu tinha comentado no início. O espaço onde nós vamos procurar o nosso controle, né? Seria nesse Q, esse Q estiloso aqui, que é basicamente um subconjunto de BC0, com esse peso. Esse peso aqui é bem importante também para a gente conseguir algumas a boa posição dessa função com relação ao espaço LP sobre P-2. Esse peso é muito importante. Isso daqui a gente conseguiu pegar usando uma ideia dos operadores de Nimitz, né, para conseguir definir bem esse conjunto. Vinícius, 2 minutinhos aí, já Uma passou já, tá? Pode falar. Tudo bem. Perfeito. A proposição 3 aqui, então, a gente vai pré-definir esse operador, né? Operador linear que eu tinha comentado. Desculpa, o operador linear que eu tinha comentado, que a gente vai provar que ele é contínuo, que ele tem algumas condiçõezinhas, onde usa aquele C6 que eu tinha falado ali em cima. Então, uma vez que a gente tem bem definido aquele operador, a gente passa para o teorema, né? A gente já tem a existência e unicidade da nossa solução, da nossa solução de Navier-Stokes, do tipo Navier-Stokes. Então, para cada elemento do A, essa função está bem definida, né? Eu defino um tensor de viscosidade, então está bem definido a nossa função que soluciona o problema tipo Navier-Stokes com aquela viscosidade que a gente tinha definido. Para provar esse teorema, a gente utiliza a gente consegue, a partir da equação de Navier-Stokes, fazendo uma brincadeirinha com o problema de Galerkin, você chega nessa identidade. A partir dessa identidade, então, você faz utiliza algumas imersões de Sobolev, outras imersões um pouco mais elaboradas, que não deixa de ser uma imersão de Sobolev, e posteriormente utiliza o que usa sempre o desigualdade de Young, o lema de Gromwell. Então você consegue a convergência de U de AN para U de A em L infinito, 0 até L2, em particular em L2 de QT. Só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho só sobre a parte computacional. Então, utilizando o método de discretização e otimização, como assim, né? Você vai discretizar primeiro estilo Galerkin, né? Fazer a discretização do nosso espaço para conseguir obter as soluções da nossa Navier-Stokes, tipo Navier-Stokes. Posteriormente, a gente vai discretizar esse Q, né? Esse Q estiloso, em vários pedacinhos. Particularmente, não é exatamente o Q, e sim um compacto dentro do Q, né? Uma vez que a gente tem continuidade aqui da nossa função que a gente provou no teorema anterior, a gente vai ter, consequentemente, uma função contínua e compacta, a gente consegue definir direitinho como vai ser esse funcional, né? Como ele vai ter mínimo, quando ele vai ter mínimo, né? Então, uma vez que a gente vai definir esses QDMs, que seria um espaço que a gente vai discretizar, uma vez que a gente tem essa discretização, né, tal que ela seja densa em K, a gente pode agora então definir esse novo problema agora nesse JN, que seria o problema duplamente discretizado. Um minuto só, acho que eu termino. Duplamente discretizado, então, a partir desse problema duplamente discretizado, a gente resolve ele e você consegue, utilizando esse teorema 5, esse teorema 5 você consegue, então, entender como funciona essa convergência, que seria exatamente para cada elemento, né? Pré-definido uma sequência, você consegue uma subsequência. Se ela convergir, ela tem que convergir para o mínimo e tudo mais, como a gente gostaria que fosse. Tá. As conclusões eu posso falar durante as dúvidas, caso alguém pergunte. Vou deixar aqui já preparado para vocês poderem ver. E as referências que a gente usou foi o artigo da Natasha, minha dissertação de mestrado, o livro do Nekas e do Malek, e, obviamente, o livro do Roger Teman. É uma referência para o Navier-Stokes. Muito obrigado. Vinícius, muito obrigado pela excelente palestra. Pena que o tempo é curto, né? Sim, é muito curto. O tempo excedeu, mas acho que cabe uma pergunta só, curta. A gente vê aí. Senão, depois ou na perguntinha,
esa condición en la existencia, en la buena colocación, esa condición P entre dos, ¿cómo usa esa condição? Onde aparece isso? Então, o que acontece? Esse P ser menor ou igual do que 6, quando você está provando assim, se eu pedir só a solução fraca, a solução fraca para estimativa da energia. Pela estimativa da energia você precisa. Exatamente. Tá. Para estimativa de energia, mas a segunda estimativa de energia. A Tá. primeira, você consegue usar P entre 1 e infinito. Por isso que eu falei que esse problema estava bem definido. Porque, Tá. digamos, se você quiser fazer só a primeira estimativa de energia, você não tem nenhuma restrição no P. Mas para a segunda, você começa a ter restrição no P. Tá. Obrigado. Parabéns. Superior, no Muito caso. boa palestra. Excelente. Obrigado, Vinícius. É a minha curiosidade só. Ok, então. Vamos agradecer ao Vinícius. Muito obrigado pela participação e por trazer para a gente essa excelente palestra. Vamos agora para a segunda palestra da Thalita Malchiori. Vou compartilhar a tela. Thalita, depois que liberar aí, tem 10 minutos, tá? Certo. Tá todo mundo vendo? Todo mundo vendo. Bom, boa tarde. Queria agradecer pelo espaço de mostrar um pouquinho dos meus estudos. O meu trabalho é existência de solução para a equação da onda viscoelástica com memória passada e crescimento supercrítico. Este trabalho foi desenvolvido juntamente com a minha orientadora, a professora Valéria, a minha co-orientadora, a professora Claudete, e com participação também do professor Marcelo. Bom, então, o nosso trabalho, a existência de solução foi dada desse sistema que eu chamei de 1. O nosso ômega, ele é um subconjunto do R3 com fronteira regular. A função ρ é uma função densidade de massa. G aqui está representando o núcleo da memória. E o 0 descreve a história passada de U. As hipóteses que nós consideramos para desenvolver esses resultados de existência são essas 7 hipóteses que eu vou falar um pouquinho. A função A, ela pertence à interseção desses espaços, ela é uma função não negativa, existe um conjunto conexo tal que ela é 0 se somente C, o X pertence a esse conjunto. A função ρ, ela é sem infinito, e existem constantes maiores que 0, tais que satisfazem essa desigualdade. A função G pertence à interseção desse espaço, ela é uma função positiva e não crescente, onde satisfaz também essas duas condições. A função H, ela é C0, é uma função monótona crescente, H de 0 é 0, e também existem constantes que satisfaz essa desigualdade para todo S maior ou igual que 1, onde aqui o nosso M também é maior ou igual que 1. A função F, ela é de classe C1, F de 0 é 0, e nós temos essa desigualdade em torno da derivada primeira da função F. E aqui, que é um grande diferencial do nosso trabalho, o nosso P variando menor ou igual que 1, estritamente menor que 6. Também temos a hipótese 6, onde diz que P vezes M mais 1 sobre M é menor que 6. E a última hipótese é em torno dos dados iniciais, envolvendo espaço de peso. Bom, então, neste trabalho, nós combinamos o termo de memória localizado com o termo de fonte, que é a nossa F, com o crescimento supercrítico. Em 3 dimensões, uma função é denominada possuir crescimento supercrítico com relação às imersões de Sobolev, quando ela satisfaz essa hipótese H5, que nós acabamos de ver, e o nosso P, ele é estritamente maior que 3, que é o nosso caso aqui, estritamente maior que 3 e menor que 6. Ele é subcrítico quando ele está menor ou igual que 1, estritamente menor que 3, e ele é crítico se o P é igual a 3. Bom, nós estudamos a existência de solução e é uma solução fraca. E qual é a definição de solução fraca, né?
Então, uma função, ela é uma solução fraca desse nosso problema, em menos infinito até t, se essa função pertence a essa interseção de espaços, onde a derivada temporal dela também pertence a essa interseção de 3 aqui espaços, com a u de xt sendo igual a u0 de xt para todo t menor ou igual que zero, e também é válida a identidade variacional, onde a φ aqui presente na identidade variacional é uma φ pertencendo a esse conjunto G. Bom, então daí temos o primeiro resultado, que é em torno da solução fraca. E o que ele nos diz? Suponha que as hipóteses de 1 até 7 são várias. Então, existe uma solução fraca local no tempo, U, desse nosso problema 1, definida em menos infinito até t para algum t maior que zero, onde esse t maior que zero está dependendo da energia linear inicial, onde a energia linear é dada por esta igualdade. Aqui na energia linear aparece o nosso eta, onde esse eta provém da mudança de variável introduzida por Dafermos, que quando nós trabalhamos com problemas em torno da equação da onda com memória, ela é bem conhecida, né, bem usada, então por isso que eu deixei a definição dela aqui. E pelo tempo do poster ser mais resumido, curto, não trouxe todo o detalhamento dessa mudança de variável. O segundo resultado, ele nos dá a dependência contínua dos dados iniciais e também garante que essa solução fraca que nós acabamos de encontrar, ela é única. E para conseguir demonstrar, além dessas hipóteses de 1 até 7 que eu acabei de mencionar para vocês, nós também precisamos impor que o meu dado inicial pertence a este espaço L3P-1 sobre 2, e também características particulares aqui dos dados iniciais, onde elas vão de encontro com essa hipótese aqui H7 na hora da nossa demonstração. Bom, e daí disso nós temos então a dependência contínua dos dados iniciais e também que a solução fraca é única. O último resultado que eu trouxe nessa apresentação hoje, ele é em torno da solução global. Então, o que ele diz? Ele diz que se o termo de dissipação friccional dominar o termo da fonte, que é o quê? O nosso M ser maior ou igual que o nosso P, nós vamos ter a solução, essa solução fraca que nós encontramos, vamos obter que essa solução fraca é global. Só que, além disso, nós precisamos impor que o nosso dado inicial no zero pertence a LP mais 1. Bom, nós também conseguimos provar um resultado de solução global quando nós não precisamos impor que o nosso termo da dissipação friccional dominasse o termo da fonte. Mas, para demonstrar esse resultado, nós precisamos definir o poço potencial e fazer algumas outras hipóteses em torno do poço potencial para conseguir. Então, como o tempo hoje era curto, eu preferi não trazer, porque tinha que definir bastante conjuntos e mais hipóteses. Mas nós também garantimos isso daí em torno do poço potencial. Esses resultados que eu acabei de comentar, eles estão generalizando o trabalho aqui do Gu, que ele não tinha essa parte localizada. Nós nos inspiramos no trabalho dele, assim como no trabalho da Lorena e da Irena, nestes dois trabalhos, e usamos, né, a mudança de variável de Dafermos, e com certeza tem várias outras literaturas, mas essas foram as principais utilizadas. E para finalizar, gostaria de agradecer a CAPES e a Fundação Araucária pelo apoio financeiro no decorrer desse estudo.
Olimpo. Muito obrigado, viu, Thalita? O microfone está aqui fechado. Muito obrigado, tá? Eu fiquei com medo, falei, gente, será que eu falei? E não estava. Excelente palestra. Cabe aí umas 2 perguntas, pessoal. Só podia ser excelente palestra, só tem peso pesado te orientando. Sim. Eu Boa tenho uma tarde, de novo, Thalita. professor. Oh, mas pode fazer. Eu já fiz a Pode. minha antes. Pode fazer. Boa tarde, Thalita. Boa tarde Boa a tarde. todos e todas. Eu tenho só uma pergunta sobre o teu ômega é um subconjunto do R3, né? Sim. Isso tem alguma coisa, alguma restrição em aumentar a dimensão com respeito aos embeddings e coisas desse tipo? Vem de alguma coisa assim ou Vem de imersões bem específicas que nós precisamos usar nas demonstrações e garantias. excelente? Excelente, excelente. Super obrigado. Porque nós estamos trabalhando com nossos expoentes até os 6, né? Então, isso traz bastante restrição. Perfeito. Eu fiquei com essa curiosidade só. Excelente palestra, parabéns. Obrigada. O P igual 6 é complicado, né? O igual nós ainda não abordamos. Não. Na estacionária, chama problema crítico. Uhum. Pessoal, então tá. Vamos. Tem mais alguém aí? Rapidinho, professor. Só uma dúvida. Oi, Thalita. Oi, Eduardo. Para você calcular a derivada da energia na solução fraca, quando você faz aquela parte de densidade lá do Google, né? Você tem que uma hora calcular a identidade de energia, certo? Porque ela é essencial na existência, né? Você fala a identidade variacional ou a da energia mesmo? A da energia, aquela que você fala que a energia é igual às integrais do dumping, assim, da parte de memória. No nosso caso, nós não obtemos uma igualdade, nós obtemos uma desigualdade. Daí, só quando nós vamos para o poço potencial que nós temos uma igualdade. Eu só quero saber qual que é a estratégia que você usa, porque no artigo do Guo, ele usa uma sequência de resolventes de Laplaciano lá. Sim. E aí, como você tem o localizado, ele dá ruim, né? Sim, nós não usamos isso. Por isso que na existência nós conseguimos só uma desigualdade, porque daí nós trabalhamos com as convergências que nós temos e conseguimos uma desigualdade, e daí depois no poço potencial que nós vamos ter mais informações, né? Porque daí a gente vai trabalhar com os dados iniciais no subconjunto do poço potencial, aí sim, mas aí é por convergência mesmo, não é usando nada É tipo daqui. Galerkin, tipo Galerkin. É. Tá bom, é só isso. Obrigado. Imagina. Ok, então, pessoal. Então, devido ao tempo, nós vamos agradecer ao PS, né? Eu não tenho logado, eu não consegui colocar meu nome. Tá, mas muito, muito obrigado pela participação, tá? Obrigada eu pelo espaço. Tá. Então, pessoal, vamos para a terceira exposição de pôster do Júlio César Correia, da Boa tarde, todo mundo. PUC-Rio. Deixa eu compartilhar minha tela. Enquanto eu compartilho, quero fazer um disclaimer. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui, né? E fazer um disclaimer, um pouco abusando da generosidade dos organizadores, mas do que em pôster eu fiz uma mini palestra com uns pouquinhos slides pelo bem da exposição, conseguir falar tudo o que eu quero falar nesses 10 minutos. Uhum. Então, vamos lá. Hoje eu venho reportar o nosso trabalho junto com o professor Edgar Pimentel, concernendo a análise do funcional hessiano dependente, com presença de fronteiras livres e aplicações aos Milfield Games que eles têm, né?
Então, primeiro vamos descrever um pouquinho o problema que nós trabalhamos. Então, vamos considerar esse D, o espaço das matrizes simétricas de tamanho D por D, que a nossa dimensão é D, e vamos considerar um operador F que satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, A1, a seguinte hipótese, né? A primeira é que ele é uniformemente elíptico. Repare que ser uniformemente elíptico equivale a essa propriedade aqui. Eu te passei isso aqui. Observe que, como eu estou pedindo f de 0 igual a 0, se eu pegar a minha m igual a 0, eu vou ter que... Isso aqui vai se anular, eu vou ter uma condição biliptics, mas vou ter essa condição só para as matrizes definidas positivas. Mais para adiante, a gente vai considerar uma hipótese que vai agrandar um pouquinho mais essa classe onde estamos trabalhando, né? Vamos pedir que o nosso funcional, que o nosso operador F seja convexo com respeito a M, e essa hipótese A3, que é uma hipótese de crescimento, que vai me dizer que para toda matriz simétrica, eu vou pedir que o nosso F seja biliptics com respeito às entradas da F, né? Além do mais, eu vou estar trabalhando com uma função G em W2P da bola, não negativa e não trivial. Então, qual é o nosso problema como tal? Vamos estar interessados no problema variacional de minimizar esse funcional aqui. Esse funcional aqui, eu vou querer minimizá-lo sempre sobre o conjunto, sobre esse conjunto aqui, W2P loc interseção com W1P GB1, onde esse espaço aqui está definido como todas as funções tal que V menos G tenha traço nulo em W1P. Se eu considerasse esse problema assim, essa parte aqui, esse problema foi estudado pelo professor Edgar de Pimentel e a Pedra Andrade no artigo do ano passado, que eles consideram os Minfield-Games associados a esse aqui. Quando eu considero esse termo aqui a mais, eu estou considerando presença de fronteiras livres. Em que sentido vai ser declarado um pouquinho mais para frente, né? Então, como alguém aqui vendo o cálculo das variações, e eu dou para você um funcional, o primeiro que eu vou me perguntar é, existem minimizantes desse funcional? A pergunta, no nosso caso, é sim. Repare que a condição A3 vai me dizer que esse F é coercivo. Além do mais, se eu considero essa primeira parte do meu funcional, que é a integral sobre B1 do f de 2 de U elevado a P, em Andrade e Pimentel, eles provam que esse funcional aqui, exatamente, é lower semi-continuous, sempre esse conjunto aqui, que é um subconjunto convexo de W2P. Por outro lado, o lema de Fatou vai me dar que essa função aqui, que não é mais que integrar a característica onde a U é positiva, é também um lower semi-continuous. Portanto, da coercividade e a lower semi-continuity, eu consigo dizer que o meu funcional é lower semi-continuity, lower semi-continuous, e além do mais, existem minimizantes nesse espaço aqui. Então, agora a gente já tem business, né? Porque se eu tenho um funcional o qual existe minimizantes, eu posso pensar na sua equação de Euler-Lagrange associada. Mas a minha equação de Euler-Lagrange não vai ser dividida, não vai ser estudada na bola toda. Repare que o fato de existir aquele termo de fronteira livre vai me gerar uma fronteira livre no seguinte sentido. Vou considerar uma função teste nesse conjunto aqui, sem infinito com suporte compacto, sempre onde a U for positiva. Então, como U estrela é um minimizante, eu tenho essa igualdade aqui. E, portanto, a minha equação de Euler-Lagrange é essa equação aqui. E ela unicamente é válida, repare, onde U é maior do que zero. Então, aqui já temos um problema de fronteiras livres. Como é que eu vou abordar dito problema agora? Então, para isso, eu vou falar um pouquinho do que são os Full Nonlinear Minfield-Games. Como já falei, esses Full Nonlinear Minfield-Games foram estudados pelo professor Edgar e a Pedro Andrade, no artigo do ano passado, né? Então, vamos fazer o seguinte. Se na equação anterior eu faço f de 2GU igual a m elevado a 1 sobre p menos 1, eu vou ter esse sistema de equações aqui. Onde, repare, a primeira equação é uma equação de Hamilton-Jacobi.
sempre onde a minha U é positiva. Além do mais, a minha segunda equação, onde f e j representa a derivada da entrada ij da matriz M, no caso, a hessiana da U, é o adjunto formal da linearização da primeira equação no sentido de L2. Portanto, dissemos que o nosso problema P tem uma estrutura de full nonlinear mean-field gain. Ok, então, como estamos estudando um full nonlinear mean-field gain, temos que saber o que vamos entender por soluções desse sistema. Né? Então, eu vou dizer que uma dupla UM é uma solução fraca do meu problema P, que é esse probleminha aqui. Se o que acontece? Primeiro, a U é contínua e está em W1PG. A M é positiva e está em L1. Além do mais, eu vou dizer que U é uma LP viscosity solution do problema full nonlinear, que é a Hamilton-Jacobi. Né? Mas isso aqui só pode acontecer onde eu tenho uma fronteira livre. Fronteira livre no sentido que aqui o meu domínio está dependendo da solução. E, finalmente, eu vou pedir para M ser uma solução fraca desse problema aqui. De novo, onde eu posso ter soluções, que é nesse conjunto aqui. Beleza? Uma vez entendido, vamos reportar nos primeiros resultados. Nessa direção, nos primeiros resultados, nos diz o seguinte. Se eu tenho o meu funcional f, no meu operador f, sendo A2, que é pedir que seja convexo, satisfaz a condição de crescimento, então posso dizer que existe uma solução do mean-field game aqui. Desse mean-field game aqui, com fronteira livre. Além do mais, se eu me fixo uma constante alfa entre 0 e 1, a gente conseguiu provar que a solução U da primeira Hamilton-Jacobi está em C0 alfa log. E temos essa estimativa aqui. Além de extrair, é um resultado com estimativa. Ok, mas tudo isso são estimativas interiores, né? E sempre onde a U é positivo. O que eu posso dizer, então, e é de vital importância entender isso aqui nos problemas de fronteira livre, o que eu posso dizer da fronteira mesmo, ou seja, o conjunto desse conjunto aqui, né? O que eu posso dizer desse conjunto aqui? Então, para isso, vamos começar primeiro analisando o que seria uma perturbação a suporte compacto da U, do minimizante na fronteira livre. Então, dado o minimizante da fronteira livre, do meu funcional f lambda p, eu vou considerar um campo vetorial C ser infinito com suporte compacto da bola em RD. E para T pequenos, eu vou considerar esse tipo de perturbações da identidade, né? Então, é simples observar que para T pequeno, o psi de T é um diffeomorfismo. Além do mais, a U de T, que eu vou definir isso aqui, é um competidor para U, e além do mais, está em W2P da bola. E como ela, por 2 ser um competidor, então eu tenho que satisfazer isso aqui. Que a sua primeira variação tem que ser nula. Assim, fazendo um pouquinho de cálculo e usando essa igualdade aqui, 3, o teorema de Stokes vai nos dar essa igualdade aqui. Né? Onde esse campo X é simplesmente essa quantidade aqui, que é um pouco esquisita, mas nas contas você vê que faz um pouquinho mais de sentido, medindo isso aqui, que tão longe está o nosso funcional da normal usual. Né? Onde o nu vai ser o vetor normal exterior, sempre a fronteira livre no ponto X. Além do mais, a gente consegue provar que se U fosse um minimizante pela fórmula da coárea, conseguimos provar a existência de uma constante C que satisfaz isso aqui, onde HD-1 representa a medida de Hausdorff D-1 dimensional do conjunto. Pode ser pensada como a área. Né? Nesse sentido, a gente consegue provar o seguinte resultado, que é, se eu tenho um minimizante para o meu funcional F e o meu P é maior do que D meios,
e as minhas condições de crescimento e a G positiva no trivial e em W2P estão satisfeitas, eu posso dizer que a fronteira reduzida da minha face, né? Ou seja, a minha fronteira livre, a fronteira reduzida da fronteira livre é um conjunto de perímetro finito. E, além do mais, se a U fosse C2 de B1, na verdade, eu só preciso de existir o vetor normal QTP. Eu tenho essa desigualdade aqui, que me diz o comportamento da minha solução da fronteira livre. Isso aqui Júlio, acontece tem para 2 qualquer minutos, campo né? vetorial. E eu já estava acabando, professor. Queria agradecer, finalizar com essa bela vista da Baía de Guanabara, desde o campus da UF de Graguatá, e na esperança de voltar a ver-nos em pessoa todo mundo. Muito obrigado. Bom, obrigado por compartilhar essa linda paisagem e para primeiro, por ter participado do nosso evento e mostrando aí uma excelente palestra, né? E com excelente tema. E, então, eu dá para abrir um microfone para algumas perguntas? Pessoal, então, poderão fazer perguntas ou questionamento aí, comentários. Oi, Júnior. Oi, Léo. Acho que eu tenho uma Olá, curiosidade. Max. Felipe, parabéns pela apresentação, muito boa, como sempre. Você acha interessante olhar para o problema de duas fases também, ou você acha... O que você acha sobre o problema de duas fases, nesse contexto? Nesse mesmo contexto, você está pensando nesse funcional aqui, no lugar de considerar isso aqui, considerar uma segunda face, né? Isso, exato. Uma tralha. Então, as técnicas que a gente tem, que a gente desenvolve nesse trabalho, dá para se aplicar, tal qual, nesse problema. A gente, além do mais aí, a gente conseguiria ganhar unicidade do problema, né? Da solução, do mean field game associado, mas os resultados que a gente conseguir reportar são iguais. A fronteira livre, a gente só consegue provar que é um conjunto de perímetro finito, a existência e unicidade, aí talvez tenha algum problema com os ganhos de integrabilidade, de regularidade, portanto, só conseguiria se provar, né, o que a gente já consegue, que é uma regularidade Hilbert das soluções, né? Sim, entendi, tá bom. Obrigado, muito obrigado. E parabéns Obrigado a você pela presença, Marcos. Uma honra. Deixa eu só fazer um comentário. A pergunta do Marcos é excelente. O comentário é o seguinte: existe uma contribuição da minha colaboradora Pedro Andrade nesse sentido do problema de duas fases, que é estender os ganhos de regularidade a Fabs-Struck across the boundary. Tá? E isso era uma surpresa para o Júlio, mas aí a gente já faz o disclosure. E eu acho que se a gente consegue de fato fechar esse resultado, então a gente consegue dar um salto na regularidade dos minimizantes across the boundary, e aí a gente consegue fazer essas coisas subirem. Tá? Então esse é um comentário em linha com a pergunta do Marcos. Excelente, Júlio. Excelente. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Vocês pela presença aqui. Ok, então. Júlio, devido ao tempo, então nós vamos agradecer a sua palestra, tá? Sua presença aqui, e mais uma vez pela excelente palestra aqui. Ainda mais com colaboração orientação do Eduardo, né? Edgar Pimentel, não podia ser coisa boa mesmo. Tá bom. Então, obrigado. Vamos, então, para a última palestra de hoje, do Gilcério Rodrigues Isso Neto. mesmo. Só me confirma se tá saindo meu som aí. Som tá. Tá ótimo. Você é da Universidade de Piauí? Piauí, é? Isso, eu mesmo. Tá bom. Você sabe que tem 10, depois que o Juan autorizar, você tem 10 minutos, tá? Tá certo. Esperando a autorização.
A tela eu acho que já apareceu, né? Já. Ok. Vamos começar? Acho que pode, porque acho que está gravando já direto. Uhum. Tá ok. Tá. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou usar esses 10 minutos para dar uma palhinha sobre esse artigo. Vou passar um pouco por cima das contas e fazer mais um comentário sobre a equação em si, a graça de ter estudado, os resultados, as implicações. E tudo isso é feito em cima de um sistema de campo de fases. Esse sistema, que eu estou chamando de é um sistema que acopla duas equações parabólicas, onde uma dá informações sobre a temperatura, esse θ, do material, e essa outra φ é uma função identificadora, ela vai identificar a fase. Como a gente sabe, as fases, existem 4 fases da matéria: o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma, e esse sistema aqui, a gente considera as possibilidades de um material que está variando, está se solidificando, se derretendo, se liquefazendo, ou seja, está passeando entre o sólido e o líquido. Nesse sistema aqui, a gente foi um pouquinho contra o que geralmente a gente da matemática faz, que é dispensar as constantes ou fazer elas todas valerem 1, mas pela simplicidade de estudar, de prever o resultado, para depois partir para um estudo mais avançado. Ocorre quando a gente faz os trabalhos com a constante igual a 1, depois a gente vê que se as constantes não forem 1, não tinha defeito nenhum, não tinha problema nenhum para o nosso problema. Então, na nossa curiosidade, a gente decidiu manter as constantes físicas. Como vocês podem ver aqui abaixo, cada uma tem uma explicação, um significado físico, mas, de forma geral, significa que mudam as constantes, muda o tipo de material. E cada material que a gente possa derreter ou solidificar, eles têm valores diferentes para essas constantes. Então, a gente decidiu estudar esse sistema aqui. É um sistema do tipo Kajnaup. O nome desse rapaz aqui, desse matemático, não se pronuncia assim, ele é turco, então a pronúncia deve ser bem diferente. Eu até coloquei lá no Google para tentar ver como ele pronunciava, com certeza não é como eu falei agora. Mas, para a gente, fica sendo Kajnaup. Ele tem um livro de análise só falando desse sistema de campo de fases, e a gente ficou curioso com essa equação e se perguntou, será que aqui é possível controlar? E para tentar controlar, geralmente a gente tenta controlar alguma coisa a zero, ou seja, dirigir uma solução no tempo final t a um equilíbrio, só que não fazia muito sentido, ou a gente queria conseguir mais coisas para esse efeito de controlar esse sistema, e nós decidimos verificar se a gente conseguia fazer ele ficar tanto no controle zero, assumir o controle zero, que não tem um bom significado físico, já que essa função de fase φ, ela indica, quando ela vale 1, ela indica que o sistema o material está no estado sólido, e quando ela vale -1, está no estado líquido. Quando ela vale 0, é uma mistura. Parece quando a gente abre o congelador e é aquele, tipo aquele, pega um copo bem congelado, uma cerveja, e tá aquela mistura, algo meio líquido, meio sólido, que a qualquer momento pode congelar e ficar sólido, mas ainda é líquido. Então é meio que uma mescla. Mas para efeito físico, de dar uma resposta mais eficiente, mais curiosa, a gente decidiu se perguntar e tentar fazer as contas para ver se a gente conseguiria mostrar que eu posso, sim, levar esse sistema totalmente para o estado líquido ou totalmente para o estado sólido. E também deixando aí a questão do valor zero, que é o natural, que não tem bem uma aplicação física, como eu falei. E para isso, a gente admitiu que a fase, no início, pelo menos no bordo, ela teria o mesmo estado que a gente queria atingir no sistema todo. Ou seja, se eu tenho um material que está congelado no bordo, é possível inserir um controle onde todo ele vai ficar no mesmo estado. Ou seja, posso, num certo tempo t que eu desejar, congelar todo o material por completo. E nós decidimos fazer isso, fazer essas contas, conseguimos. Porém, as principais dificuldades que a gente teve foi que nós
quisemos controlar isso só em um controle, agindo, como pode ser visto aqui na equação, somente na temperatura, afinal não fazia muito sentido agir com o controle na fase. A fase é uma função identificadora, então não posso, fisicamente falando, na realidade, inserir uma força externa, uma temperatura externa, qualquer interferência na fase. Então só faz sentido realmente interferir na temperatura. Por isso que nós decidimos resolver esse problema somente com o controle, e isso traz dificuldades. Sabemos que eliminar um controle é algo que é complicado, é difícil, e pelo fato desse controle estar agindo no bordo, isso traz uma dificuldade a mais, e a outra por si só, que é o problema ser não linear. O problema de ser não linear traz, muitas vezes, a necessidade de usar um ponto fixo, e isso dá perdas aos resultados que a gente quer atingir. Só dando um asterisco aqui, nós quisemos levar a fase a um valor C, já a temperatura nós levamos ao equilíbrio zero mesmo, porque o C é o identificador da fase mesmo. Então, nós queremos levar esse par, temperatura e fase a o par 0C. Na hora de fazer as contas, nós nos esbarramos com algumas tecnicalidades. A primeira é que a controlabilidade só saiu com essas duas condições, são condições sobre os coeficientes, ou seja, condições sobre os materiais que a gente pode lidar. Daqui a pouco eu falo um pouco mais detalhado sobre essas condições, mas outra perda de informação que a gente teve foi por causa do ponto físico. Isso é natural pelo método utilizado. A gente só consegue controlar, dar um resultado de controlabilidade para esse sistema de fases quando os dados iniciais já estão relativamente próximos do que a gente quer atingir. Ainda assim, são diferentes da situação que se quer atingir e ainda é uma resposta válida. Bom, essas duas condições são condições bem curiosas, porque, como o método que a gente utilizou para resolver essa equação, que é o método ponto fixo, pede, a gente tem que analisar primeiro uma forma linear dele. E foi assim que foi feita a estratégia da prova. Nós consideramos esse sistema aqui sem o termo não linear, que é essa função f, tá aqui, esse sistema, e para simplicidade, nós fizemos uma mudança de variável, onde escondemos a constante c, para que o sistema ficasse tendo que ser levado a zero. Então, a gente não precisa levar temperatura a zero e a fase até esse C, que pode assumir valores diferentes, -1, 0, 1. Mas queremos levar tudo a zero. O sistema tomou um rostinho um pouco diferente, porém, esse é o sistema linear que a gente precisa estudar. E a gente sabe que as informações que a gente obtém sobre o sistema linear é passada para o sistema não linear. E uma primeira curiosidade é que essa primeira linha aqui dos requerimentos que as coeficientes têm que satisfazer, essa primeira linha ela é suficiente e necessária para o controle aproximado do sistema linear. Então, existe uma resposta definitiva para o sistema linear em que ele não é controlável aproximadamente se essa condição não for feita, e o contrário também. Se a condição for satisfeita, ele é controlável aproximadamente. Então, isso dá um certo valor a essa linha, essa condição, porque ela é definitiva. Porém, essa segunda condição não é definitiva para você ter informações, não é necessária, ela é suficiente. Com essa informação, a gente conseguiu provar que esse sistema linearizado é nulamente controlável. Essas informações vão acabar passando para o sistema não linear, então aquelas duas condições acabam estando no teorema principal para dar a nossa resposta de controlabilidade para o sistema principal, o sistema não linear, o que não significa necessariamente que o sistema precisa satisfazer essas condições, né? Podem muito bem ser condições suficientes, nós não sabemos se elas são suficientes, se elas são necessárias. O que sabemos é que para o sistema linearizado, a primeira é suficiente e necessária para o controle aproximado e, portanto, sem ela também não ocorre o controle nulo, já que o sistema é linear. Mas o método que a gente utilizou para lidar com esse sistema linear foi o método dos momentos, porque é um método eficiente na eliminação de controle, que é o que a gente queria controlar duas equações com um controle só.
e o fato de eu ter coeficientes constantes aqui, ou seja, números constantes, faz o método dos momentos ficar muito atrativo. O método dos momentos funciona em a gente observar o operador do tempo, ou seja, o operador que está associado a tudo que não tem essa derivada temporal, ou seja, da derivada segunda para frente, e tentar obter os autovalores desse operador do tempo e os autovetores também, torcendo que os autovetores do sistema original e do adjunto a ele sejam relacionados com a relação de biortogonalidade e também sejam base para o sistema dos dados iniciais, ou perdão, para o espaço dos dados iniciais. E esses autovalores do operador, eles precisam ter, satisfazer algumas condições bem específicas. E é aí que entra essas duas condições. Os autovalores precisam satisfazer essa primeira linha para a controlabilidade aproximada e essa segunda linha para que eles tenham algumas propriedades tão boas, tão específicas, de forma que eu possa conseguir uma família biortogonal para as exponenciais dos autovalores, os próprios autovalores, certo? Eu posso conseguir uma outra família biortogonal. Enfim, é uma construção que depende de propriedades específicas satisfeitas pelos autovalores. E essa construção permite a gente construir um controle de forma a ele ter essa propriedade, essa estimativa de custo. E essa estimativa, ela é extremamente necessária para a gente passar para o próximo passo, que é pegar esse sistema, que nós mostramos que é controlável, que existe um controle, e inserir uma fonte externa. Nós pegamos essa mesma equação e colocamos um F1, um F2 do lado direito da equação, ou seja, inserimos uma fonte aí no sistema. Significa que agora que eu estou tentando controlar esse segundo caso, onde existe uma fonte de calor externa atrapalhando o controle. Juscelio, mais 2 minutos. Ok, ótimo. E como era de se esperar, uma fonte que atrapalha o controle não pode ser, por exemplo, uma fonte constante, senão o controle nunca vai conseguir dirigir a equação a zero. Então, a gente colocou uma fonte que decai com o tempo para que o controle possa aguentar, controlar o sistema. E conseguimos outro controle, graças a essa informação, que agora controla o sistema não homogêneo, ou seja, o sistema mesmo com a fonte externa de calor atrapalhando a situação. E a partir daí a gente desenvolveu o ponto fixo tranquilamente e retornou à equação principal, conseguindo, com essas duas condições do teorema principal, dar a informação da resposta que a gente queria, que quando os materiais têm satisfazem essas condições, é possível controlar o sistema sim. Uma curiosidade aqui, essas condições são todas condições inteiras, ou seja, são satisfeitas para números inteiros. K, L, J, aqui são todos números inteiros. E os coeficientes geralmente não são números inteiros, então diminui a chance dessas condições ocorrerem. Ou seja, essas diferenças, esse diferente de zero, esse psi diferente dessa fração, ele provavelmente vai acontecer. Bom, aqui eu tenho as referências principais, o livro do turco, matemático turco, que traz a elaboração e informações, existência da equação principal, o material do Takahashi Tsutsaki, que diz como inserir a fonte, e o Russell Fattorini foi o primeiro local que abordou o método dos momentos. Foi isso. Ok. Juscelio, muito obrigado pela palestra, pela excelente palestra. Agradeço você o convite, Juan. E pela participação também, né? Então, pessoal, o microfone está aberto aí para perguntas e comentários. Eu falei Juan, mas foi o professor Olímpio, desculpa, professor. É parecido. É que eu fechei aqui a visão da câmera. Oye, Yersenio, parabéns por la excelente palestra. Una curiosidade. Você no trabaja con control na frontera, né? El problema de controle interno tem algum sentido? Tem sim. Aqui foi só a decisão de
de tentar fazer o controle na fronteira, que seria o mais difícil, né? Partimos do caso mais difícil para tentar dar resposta. Você, no controle interno, você teria que mexer na temperatura internamente, então não tem muita diferença entre mexer a temperatura na fronteira ou interno. Cierto, cierto. Esos problemas ya fueron abordados entonces ciertamente, ¿no? Con control interno. Eu não sei dizer, mano. Sí. Ujú. Um problema de abordar o controle interno é porque você vai mudar o material. Então, você vai colocar, por exemplo, alguma coisa no meio para solidificar o material, e quando o material solidificar, aquele negócio vai ficar preso lá dentro, né? Então, porém, não tem problema, né? Matematicamente. Obrigado, Girsenio. Excelente palestra, parabéns. Excelente palestra. Obrigado. Então, bom. Juan, vamos terminar então? Sí, Muito